Fala, gurizada! Gurizada, o negócio é o seguinte, eu vou fazer uma série de vídeos para uma playlist sobre indicadores que a gente está usando aí nos nossos vídeos diários de atualização de mercado. Então você que está assistindo os vídeos e não está entendendo nada sobre volume, long short, open interest, liquidações, compra mercado, então eu vou estar fazendo uma série de vídeos e vou estar criando uma playlist para vocês que acompanhem o nosso canal para você estar entendendo do que a gente está falando aí nos nossos vídeos diários. Então, bora lá pro vídeo que eu vou estar trazendo aí o nosso primeiro vídeo falando sobre volume, que é um dos principais indicadores aí para quem opera, faz day trade ou também para quem quer fazer position trade e também operações de mais longo prazo. Então, primeiramente aí vamos falar sobre volume, que é o principal indicador do mercado. Então, bora lá para o vídeo. Então, pessoal, estamos aqui no tempo gráfico de 6 horas aqui do Bitcoin. Primeiramente, o que é o volume? O volume nada mais são regiões de preço de muita negociação. Então, primeira coisa que vocês têm que botar na cabeça. O que é o volume? O volume é o volume negociado daquele ativo. Então, e outra coisa que eu indico vocês a anotar. Quem faz esse volume acontecer, a maioria das vezes são as grandes instituições, as grandes baleias corretoras, no caso do mercado cripto. Então, uma coisa que elas não conseguem esconder é o volume. Então, você tendo uma base de como funciona o volume, você já vai estar um passo à frente aí de várias pessoas que operam no criptomercado. Então, o que é o volume? São faixas de preço onde aquele ativo ele troca de mãos. Então, quando a gente tem um forte volume de compra ou venda, quer dizer que esse volume esse ativo ele foi muito negociado. Não quer dizer, às vezes as cores vão confundir você. Você vê lá um volume grande, que ele é vermelho, então foi um volume totalmente de venda. Não. Para a gente ter um volume muito forte de venda, a gente tem que ter a contraparte. Então, para as pessoas venderem, eu preciso de pessoas comprando. E para as pessoas comprarem, eu preciso de pessoas que estejam vendendo. Então, para quem está iniciando, eu indico vocês a não colocar cor no volume. Coloca uma cor só e se atentem aos volumes e os candles. No caso, o candle específico que gerou aquele volume. Então, um volume saudável, o que eu quero ver? O que eu quero ver o volume fazer junto com o preço? Então, o que eu quero? Para a gente ter uma tendência saudável, tanto de alta quanto de baixa, eu quero ver volume naquela tendência. Então, a gente tem uma tendência de alta. Eu quero ver volume naquela tendência. Então, quando a gente corrige, eu quero ver o volume caindo. Então, aqui temos um exemplo aqui do Bitcoin. O que eu quero ver? Quando a gente sai de uma acumulação, como a gente tem aqui, uma acumulação, a gente vai para cima. Então, o mercado se decidiu, vamos subir. O que eu quero ver nessa subida? Volume. A gente tem volume aqui? Sim. A gente pode ver que a gente teve aí uma diminuição no volume aqui. Mas, quando o mercado decidiu o lado que ele queria ir, a gente teve aqui o volume aparecendo. Então, a gente teve bastante volume aparecendo aqui. Então, o mercado foi, tendência de alta, o mercado foi, chegou aqui, ele parou. O que eu quero ver numa tendência saudável? O preço vai com o volume. E quando ele fica de lado ou tenta uma correção, eu quero ver o volume caindo. Quando a gente tem uma forte alta com bastante volume e uma correção com pouco volume, o que isso quer dizer? O interesse na alta foi confirmada pelo volume, e quando o preço tende a corrigir, eu quero ver também o volume caindo. Como aconteceu aqui. Então a gente tem aqui, deixa eu desenhar melhor para vocês. A gente tem a puxada do volume aqui. E quando a gente começa a corrigir aqui, a gente tem uma queda do volume. Vocês podem ver, o volume ele foi decrescendo. Isso quer dizer o quê? Que há um desinteresse dos operadores estar negociando nessa correção. Então, a gente tem
menos interesse nessa tendência, nessa mini tendência de baixa aqui. Então apenas é uma correção saudável. E quando a gente acha um suporte, que no caso aqui aconteceu, a gente achou o suporte aqui, e a gente voltou a subir. O que eu quero ver quando o preço retoma a sua tendência inicial aqui, que é essa aqui. Tendência primária aqui, podemos chamar de onda 1, ou como você quiser chamar. Tendência primária de alta, correção. Tendência primária de alta com bastante volume, correção sem volume. E a gente voltou a subir, então a gente seguiu a tendência primária que é de alta, então seguimos a tendência. E quando a gente começa a seguir a tendência que é de alta aqui, a gente vê o volume chegando. Então é isso que eu quero ver numa tendência. É o preço se movimentando para uma determinada direção com volume. E quando for ao contrário, quando o preço está caindo com volume e quando ele está tentando voltar a subir ele não tem volume, quer dizer que a tendência é forte de baixa. Então a gente pode pegar um exemplo aqui do nosso próprio Bitcoin. Aqui no último ano aqui, toda vez quando a gente rompia suportes aqui do Bitcoin, a gente rompia suportes, a gente podia ver bastante volume entrando. Então a gente saiu aqui dos 45 mil e veio para os 26 mil. A gente teve uma impulsão de queda com aumento do volume. A gente ameaçou corrigir, as pessoas já, agora vai, vamos voltar a subir, mas cadê o volume? Não tem volume. A gente dá outra pernada para baixo, o volume aparece, então aqui a gente tem volume. O volume aparecendo aqui. A gente tem o volume aparecendo novamente, deixa eu só apagar aqui esse PVR aqui para não confundir vocês. Então a gente tem mais uma puxada aqui, mais uma puxada para baixo, saindo aqui dos 26, vindo até os 18 mil e novamente o volume aparecendo. Então, tendência saudável de baixa. A gente tem volume na impulsão e quando a gente corrige, não tem volume. Volume na impulsão, quando a gente corrige, sem volume. A gente volta a cair novamente aqui. Vocês podem ver. Aqui a gente volta a cair novamente. Volta a cair novamente. E ó, o que acontece? O volume começa a subir. A gente tenta corrigir e o volume... E aqui a gente teve outra impulsão, que foi a última impulsão aqui. Com muito volume entrando de novo. Então é isso que eu quero ver. Uma tendência saudável. Tanto para cima quanto para baixo. Quero ver tendência com volume. Então isso que a gente pode ver aqui no nosso Bitcoin. Agora a gente tem tendência de alta no Bitcoin. Aqui eu estou no gráfico de 6 horas. A gente tem impulsão com bastante volume. Correção, volume caindo. Impulsão novamente, volume aumentando. E ficando de lado aqui, eu corrigindo o volume caindo. E assim vai. Então eu quero ver o volume acompanhando a tendência. Então isso é um principal ponto que vocês precisam ter como referência. O preço está subindo. Está entrando volume? Está tendo interesse naquela tendência? Está tendo um volume crescente conforme o preço vai subindo? Sim, então possivelmente a gente está numa tendência saudável de alta. Mas a gente usa mais indicadores que eu vou estar trazendo para vocês, para você ver se realmente aquilo é uma tendência de alta ou apenas é uma armadilha. E na correção eu não quero ver volume, eu quero ver um desinteresse das pessoas naquele movimento. Então isso traz mais segurança nas nossas operações. Então volume, um dos principais, eu digo que é o principal indicador ali para você que faz trade, ou até para você fazer position trade, o hold também. Você apenas usando o volume você consegue fazer boas compras, porque não adianta você comprar bons ativos, né? Mas você comprou vamos supor, vou comprar Bitcoin, mas você não olha, você simplesmente comprou na euforia, você comprou Bitcoin no topo, mas você olhando, tendo o volume e vendo o que está acontecendo, você sai daquela posição e recompra mais barato, ou de qual for a sua estratégia. Mas o principal indicador é sim o volume, e vocês não podem deixar de usar
esse indicador, que é o indicador mais potente aí que vocês precisam estar usando. Pessoal que opera, faz trade, não usa volume, não é operador. Então, primeiro vídeo aí falando sobre o volume e a importância do volume nas tendências. Então, aulazinha bem curtinha aí para vocês, explicando um pouco do que é o volume e como a gente usa o volume ao nosso favor. Então, um forte abraço e até a próxima!